Santa Paz de Deus, querida Irmandade, querido inscrito do canal CCBC Reforma, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal da Família Cristã. Irmãos, nós vamos fazer o vídeo hoje conforme a gente vai lendo as mensagens recebidas, né? Nós ainda não temos o grupo do CCBC Reforma. É uma coisa de se pensar ainda que se eu for fazer o grupo CCBC Reforma, tem muitos que acaba sobrecarregando o celular, né? E acaba até travando o celular de muitos. Eu fico meio em dúvida se faço ou não faço, né? Irmãos, nós vamos ler as mensagens. O que manda mensagem é para um número do WhatsApp, não do grupo. Muitos irmãos estão falando aí, irmão, me adiciona lá. Não, irmão, nós não temos grupo, é o número do WhatsApp que eu deixei disponibilizado do WhatsApp do CCBC Reforma. Tanto que vai aparecer até minha fotinha com a Irmandade de fundo lá. E teve muitos irmãos aí, até uns conhecidos, uns que a gente sempre visitava, viajava junto, era da mesma comum. E por motivo, assim, para não expor a pessoa, eu não vou nem falar o nome, né, irmãos? Que a gente não fala o nome aqui para não, né, ser autorização da pessoa, mas também não vamos expor. E essa irmão me mandou aqui. E o curioso, irmão, foi o seguinte: o irmão diz assim: a paz de Deus. Tópico de 1948. Lê bem esse tópico, onde só fala da blasfêmia do Espírito Santo, segundo ele fala, né? Por isso, meu irmão, não podemos entrar em confronto com certos comentários. Se o próprio ministério disse no tópico de 2017 que na escritura não tem a expressão de pecado de morte, é pecado para a morte, não de morte, né? Não tem na escritura pecado de morte, tem pecado para a morte. Pecado de morte já é uma coisa já condenando, né? Tem enfermidades que é consequência do pecado. É estes que têm que ser perdoados. Não precisa ficar até o fim da vida esperando o perdão. Isto é antibíblico. O que nós falamos, irmão, sobre o pecado, foi até um vídeo que eu fiz, irmão, que eu cito no vídeo, que a pessoa às vezes erra, peca, né? E às vezes a pessoa chega e quer ser perdoado. Aí eles jogam culpa no ministério, que o ministério não perdoa. Teve uns que me ligaram aqui e falaram: irmão Paulo, mas eu estou esperando há 20 anos o perdão vindo de Deus. Teve até um canal do nosso irmão Genésio que ele postou aí de um cooperador que parecia que fazia 30 ou 40, que ele estava esperando ser levantado de novo, né? E ter o perdão. Irmãos, o que a gente fala aqui é o seguinte, porque muitos já me mandaram mensagem aqui me perguntando que aquele caso lá, que se ungir será perdoado todos os pecados, né, que tem escrito na Bíblia. E a gente fala que ungiu é perdoado os pecados. Mas, irmão, é nesse caso de enfermidade, esse caso que a pessoa está com aquele pecado, não tem condições, né, de viver o resto da vida. De uma hora para outra ele cai num leito de enfermidade, fica ali, e ele tem uma dívida com o Senhor, não uma dívida com a igreja, dívida com o irmão, porque quando a pessoa erra, quando a pessoa peca, adultera, a dívida dela não é com o operador, não é com o ancião, não é com a irmandade, não é com ninguém. A dívida dele sobre aquele erro é diretamente com Deus. Por isso que a gente fala, esperar em Deus. Esperar em Deus o perdão. Não é esperar no ministério. Ah, porque eu estou 40 anos, o ministério não me dá o perdão. Mas vocês querem o perdão de Deus ou quer perdão do homem? Quer perdão do ministério? Se o ministério, Deus der revelação para o ministério perdoar, ó, já perdoei meu filho, vai lá e dá liberdade para ele. Às vezes acontece que nem está acontecendo que esse irmão cooperador aí que foi sentado, que está há 30, 40 anos esperando. Só que uma coisa curiosa, que eu vi o vídeo do irmão lá no canal, é um senhorzinho, bem simpático mesmo,
Ele tá meio assim, debilitado até para falar. Mas ele falou uma coisa certa, tá? Tem um rapaz do lado dele, não sei se é filho dele, que estava até manifestando. Ele falou uma coisa bem certa. Me sentaram, eu não recebi, faz 40 anos que estou aguardando, mas nunca deixei de ir na igreja. Irmão, se sentar o irmão, porque o irmão aconteceu alguma coisa que foi a necessidade de sentar por motivos de adultério, pecado, esses negócios todos, irmão, se o irmão desse, Deus o livre, cai enfermo, ali os irmãos do ministério sentir de ungir ele, porque quando já sente é porque Deus já coloca para ungir. Irmãos, dali pode ficar tranquilo, que a unção aniquila os pecados. Porque tem muitos por aí, irmãos. Ah, eu pequei, aí eu adulterei. Então vamos lá ungir, põe a mão na cabeça lá, unge para dissipar o pecado. E assim, e vai pecando. Ah, porque teve uma pessoa que colocou a mão na minha cabeça, disse que me ungiu, e o pecado foi embora. Então eu vou começar errando. São pessoas que vivem no pecado, vivem de pecado. É isso que a gente fala sobre este pecado aí, que é um pecado não assim, porque a pessoa, irmão, ela pecou, errou, ela viu que errou, que adulterou, mas a pessoa, ela tem com ela o arrependimento, ela sabe o erro que ela teve um arrependimento, e a própria pessoa, entre ela e Deus, ela vai esperar em Deus, ela não vai esperar, essa pessoa que espera em Deus, que quer o perdão de Deus, porque a gente quer um perdão de Deus para quê? Muitos acham que o perdão ele só aceita o perdão se for para ele ter liberdade na igreja, se for para ele pregar, se for para ele fazer visita, se for para ele fazer algo. O perdão para ele é necessário para isso. Mas o perdão é além disso, irmão. O perdão que vem de Deus é para a salvação da alma dessa pessoa. Que o nosso foco ali, nosso objetivo dentro da casa do Senhor, não é status, não é obter perdão para a gente ficar entre sociedade, obter perdão para a gente pregar, obter perdão para a gente ser abençoado, aí Deus vai abençoar, vai enriquecer. Não, o perdão ali, quando adultera, a última cartada é o perdão para quando Deus vir recolher a pessoa, vir recolher o irmão, a irmã, ele saber que Deus perdoou ele, que ele tem chance de salvar sua alma, irmão. Mas nada ali o irmão que vai servir a Deus, que vai na congregação, na igreja, o que a gente aprende, o que a gente ouve ali, é para a salvação da alma, para a gente, o Senhor indo falando com as nossas almas, para que um dia quando Deus vier recolher, ou coletivamente ou individualmente, que o Senhor recolhe o seu povo, vem buscar o seu povo, individualmente também leva cada um. Entendeu, irmão? E tem muitos que nesse pecado, sobre esse pecado, que realmente o Braz admitiu que já não é a expressão, não é mais pecado de morte, é pecado para a morte. Entendeu? Realmente é isso daí. E muita gente confunde. Muitos acham que, eu pequei, então, eu pequei, já vieram me perguntar, já mandaram mensagem aí, irmão Paulo, me explica isso. Se me ungir, eu pequei, eu adulterei, eu errei, mas se me ungir, os pecados acabam. Falei, irmão, não é bem, a unção nesse caso também, não é assim, a pessoa tá ótima, tá boa, já vai lá, já unge para tirar o pecado, não, irmão. A unção nesse caso é quando está num leito de enfermidade e que vê que não vai ficar mais na terra, é onde é feita aquela unção, e daquela unção pode ver que tem até casos que a pessoa tá mal, morre, mas não morre, e os irmãos vai lá, aí um olha pro outro e fala assim, tô sentindo de ungir essa pessoa, mas ele pecou, mas tô sentindo de ungir. Unge a pessoa dá aquela melhorada, melhora com aquele intuito de receber alta e vir para casa. Só que, irmão, na realidade acaba falecendo no outro dia. Aquela melhora só foi para se despedir das pessoas, da família
que vão ali ver para ter um pouco de fôlego e consciência para despedir de cada um. E acaba Deus recolhendo. Aí nesse caso vem a unção. Já no caso do perdão, quando erra, aí esse perdão é entre a pessoa e Deus. Vai depender da pessoa. Ô irmão Paulo, mas segundo esse irmão, nosso querido aí, irmão que mandou isso daqui, diz que não precisa. Quer ver? O irmão disse aqui, ó. Irmão, não precisa esperar muito tempo para que venha o perdão. Né? Ó, quer ver? Vamos ver. Ó, não precisa ficar até o fim da vida esperando o perdão. Isto é antibíblico. Aí vai depender da pessoa e Deus. Vou supor, eu erro hoje, peco hoje. Aí vejo, olha, mas eu fiz uma grande besteira, adulterei agora, graça de Deus. A primeira coisa que a gente pensa é a graça de Deus. Depois a gente pensa a família. Acabou, né? Mulher, filhos, os filhos estando com a mãe já não vão aceitar. O pai traindo a mãe, a mãe traindo o pai. A família já começa a tumultuar. Já fica do lado, logicamente, de quem? Quando é o pai que erra, fica do lado da mãe. Quando é a mãe que erra, eles vão ficar do lado do pai, quando é servo de Deus. Eles vão ficar do lado do pai. Eles não vão deixar de amar a mãe, de gostar da mãe, mas eles vão ficar do lado do pai, da parte que foi traída. Isso é óbvio, irmão. É óbvio. E nesse caso, irmão, quando erra, que peca, que faz esse tipo de coisa, mas eu não precisa ficar esperando até o final da vida. Não precisa, irmão. O irmão tá correto aí, o irmão que me mandou. O irmãozinho do lado do litoral paulista, de Praia Grande, tá correto. Só que, irmão, às vezes Deus vem perdoar a pessoa, mas a pessoa não se ajuda, irmão. A pessoa não se humilha. Aquele outro canal lá do irmão Genésio, aquele irmãozinho lá, aquele cooperador, falou que tá 30 anos. Coisa linda, da boca dele, parece que ele era cooperador, ficou sentado 30, 40 anos, mas ele não deixou de ir na congregação. Lá no litoral paulista, eu já falei, teve um ancião que aconteceu a mesma coisa, mas o ancião não deixa de ir para a igreja. Todo dia, dia de culto, ele senta lá onde ele sentava. Ele está sem liberdade, não atende culto, não faz nada, mas ele está ali, reverenciando. Quando a pessoa se autoajuda, quando há um arrependimento na pessoa, e a pessoa entra dentro da casa do Senhor, valorizando a casa do Senhor, valorizando a obra de Deus, valorizando essa graça maravilhosa, e a pessoa se pega naquele hino lá que muitos criticam aí, que é o servo inútil. Porque quando a gente se acha mais do que útil, não se acha inútil, não é inútil perante a irmandade, perante a sociedade, é inútil, o homem é inútil perante Deus. É o jeito de diminuir perante o Todo-Poderoso. O jeito de se humilhar perante o Todo-Poderoso. Você não vai se exaltar na frente do Supremo Deus. Você tem que se humilhar aos pés de Cristo. O único que você tem que se humilhar aos pés de Cristo. Quando há um pecado, um erro, a pessoa adultera, peca, erra, ela está mais fácil receber o seu perdão, ela se humilhando ao pé de Cristo, se humilhando e falar assim: Senhor, demora o tempo que for, pode demorar anos, mas eu quero estar dentro da sua casa para que você me perdoe, que quando você vier me buscar, eu receba a salvação da vida eterna. Que ninguém se salva sozinho, não. Ninguém se salva na largueza. Ninguém se salva, irmão, na bagunça. Ninguém se salva livre, né? Como diz por aí, vamos ser livres, sair da religião, que a igreja está dentro da gente. Tudo bem, tá dentro da gente a igreja. Jesus está dentro. Você pode servir a Deus em casa. Mas por que não você ir numa casa do Senhor junto, reunido ali onde Deus diz: onde está 2 ou 3 reunidos, eu ali estarei no meio. Então, irmão, por que tem isso na Bíblia, então? Porque muitos por aí, irmão, acabam até adquirindo, vindo falar na congregação, os irmãos não estuda mesmo. Lê a Bíblia, lê. O que eu estou falando é não estuda a Bíblia. Eles não estudam. Porque a Bíblia estudada, ela é planejada, a pregação.
E a pregação é a mesma coisa de você chegar num culto, chegar ali, você planejar aquela pregação e você falar para o povo assim: vocês hoje vão comer a palavra que eu planejei em casa, que eu estudei. Eu vou estudar Salmo 121. Eu vou chegar em casa, vou ler a Bíblia, elevo meus olhos para o monte, de onde virá o socorro? Meu socorro virá do Senhor que fez o céu e a terra. Então eu vou estudar esta parte, porque neste culto vocês vão ter que ouvir o que eu estudei na minha casa na Bíblia. Que a pregação é essa, porque eu sou o ministro da igreja, eu sou o pastor, então vocês vão receber essa pregação que eu estudei antes de chegar na igreja. É isso que nós não fazemos, irmão. O corpo ministerial não faz isso. Tem irmão que vai para a igreja, ele é cooperador, mas ele vai na incerteza de atender o culto e na incerteza de ler a palavra, porque para atender o culto ele é o cooperador da comum, mas se tiver visita ali, ele faz a honra da casa e dá para visita. E logicamente quando tem uma visita que faz a honra da casa, geralmente Deus usa visita na pregação ou usa outra visita, ou se não, se ninguém tem, realmente ninguém vai ter a pregação, não é obrigado porque é visita. Deus vai dar para alguém, não vai deixar a igreja sem palavra. E aquele dia vai ser aquela palavra não estudada. Agora, que temos que ler a Bíblia, a congregação pede para ler a Bíblia. Geral, tem sempre os irmãos falam que é bom ler uma Bíblia, sair do celular, ler a Bíblia para entender os livros, as passagens bíblicas, os livros de cada nome bíblico, né, irmãos? Nós temos que ler a Bíblia. Agora, estudar já não, irmão. Estudar a Bíblia já fica uma coisa manual, uma coisa já forçada, uma coisa já planejada para ser um culto. Uma vez, irmão, eu falo isso, é irmão da congregação mesmo, cooperador. Eu estava com um cooperador num shopping, encontrei com ele. Acho que eu já contei isso num dos meus vídeos. Eu encontrei esse irmão no shopping. E ali converso com o irmão, conversa vai, conversa vê, e vi um grupo de irmãos conhecidos daquele cooperador. E eu não conhecia, e aquele cooperador lá falou: é lá da minha comum esses irmãozinhos aí. Eu falei: é? E vi aquele moças, jovens, irmãs casadas, vinha no shopping. Eu acho que eles estavam ali passeando. Eles olharam assim e saudaram de longe o nosso irmão. O nosso irmão saudou eles e falou assim: vem aqui um pouquinho. Quando eles vinham se aproximando, ele olhou para eles e falou assim: amanhã é culto lá em tal lugar. Nós vamos lá, vou pregar bastante e vou jogar uma bomba lá pro diabo ir embora. Irmão, foi automático. Eu deveria ter ficado quieto, deveria, né, ser o cooperador, mas foi automático. Assim que ele falou, ele olhou para mim assim, sorrindo, né? Tava conversando com as irmãs, aí voltou para mim. Quando ele olhou para mim, eu sério, olhei para ele e falei assim: irmão, que negócio é esse de jogar bomba? Que negócio é esse que eu vou pregar? O irmão sabe se o irmão vai pregar tal dia de culto? Essa obra não é de Deus? Essa obra não é revelada? Que negócio é esse? O irmão fica falando que... Não, mas é só um modo de dizer. Eu falei: não, irmão, nem modo de dizer, nem modo... E ninguém joga bomba em ninguém. Ali quem fulmina o inimigo é o próprio Deus que manda a palavra. E Deus manda a palavra, ou é palavra de bênção, ou é palavra de repressão, ou é palavra para expulsar demônio. Não tem meio termo, irmão. Não tem duas palavras de bênção e de expulsar demônio. O irmão acaba se adiantando. Aí ficou sem graça, não, o irmão entendeu. Eu falei: não entendi não, irmão. O jeito que o irmão falou aí para mandar que vai jogar bomba, que negócio é esse? Jogar bomba? O irmão vai atender o culto e se Deus preparar, o irmão lê a palavra. Se não lê a palavra, o outro vai ler. E se Deus der palavra para o irmão de ministério, Deus vai sempre usar uma criança ou alguém do banco com a palavra, que tem a palavra. Entendeu, irmão? Então é isso, irmão. E aí esse irmão mandou um outro assim: sobre o pecado, por maior que seja o pecado cometido, antes de receber o Senhor, a pessoa crê em Jesus Cristo e aceitá-lo, será-lhe perdoado. Isso mesmo. Antes de receber o Senhor, antes do batismo, lhe será perdoado. Pode ser um assassino, pode ser um matador, um estrupador, pode ser que for. Desceu as águas do santo batismo, os pecados ficam cravados dentro da água. O que nós estamos falando do pecado é após o batismo, que a pessoa já foi limpa e acabou se sujando de novo. Vê como Deus é tão maravilhoso, tão misericordioso, que ele desceu, Jesus desceu aqui na terra,
levou um duro madeiro da cruz, foi humilhado, foi cuspido, padeceu, entre aspas, né? Que padeceu, mas Deus levou no madeiro da cruz para salvação e perdão dos nossos pecados. Aí teve a segunda chance de nós se batizar e os nossos pecados até ali tá junto no poço de batismo. Ficar enterrado ali. Após o batismo, uma nova criatura, um novo irmão. E depois do batismo você vai, peca de novo e quer pedir unção para ungir você bem de vida, bem de saúde, que quer dizer, bem de saúde, bem ativo mesmo na vida, sem doença nenhuma, aí quer ser ungido, para que quando você for ser ungido, você acaba pecando de novo, errando de novo, porque perdão e arrependimento não existe. Você não quer se arrepender nem, né, nem pedir perdão, né, nem estar ali sofrendo as consequências do que foi feito, né, irmão? Aí vamos lá, a igreja sempre de acordo com a palavra de Deus, a não ser o pecado de morte. Um desses, quer ver, ó? Deixa eu ler por maior que seja o pecado cometido antes de receber o Senhor, a pessoa crê em Jesus Cristo e aceitá-lo, né? Se lhe há perdoado o pecado cometido após haver aceito, o Senhor deve ser julgado pela igreja. O Senhor deve ser julgado pela igreja, sempre de acordo com a palavra de Deus. A não ser o pecado de morte. Um desses pecados de morte é que é cometido por aquele que levanta contra a obra do Espírito Santo. São muitos aí que estão contra a obra do Espírito Santo. E poder de nós conservar salvos em Cristo, de Jesus Cristo, é a graça de Deus. Que a gente sempre fala que é a graça de Deus. É o que sempre de nos dar a oportunidade de salvação da nossa alma, né? Que não nos pode faltar se a Ele clamamos com fé, quando provado pelo inimigo. Aqui está meio confuso aqui, pelo inimigo. Bom, pelo inimigo do bem. Está meio confuso aqui. Aí o irmão mandou mais umas cláusulas aqui. Não consta na escritura expressão pecado de morte. Na primeira epístola do apóstolo João, capítulo 5, 16, 17, está escrito: há pecado para a morte e há pecado que não é para a morte. Afirma que alguém pecou para a morte. Afirmar que alguém pecou para a morte, ou dizer que aquele irmão pecou de morte, isso não nos pertence afirmar, porque o julgamento vem de Deus. Aquilo que eu falei, a pessoa, quando ela erra, quando ela peca para a morte, é ela e Deus. É ela e Deus. Se ela se ajudar, se autoajudar, for ao pé de Deus e pedir perdão, aí entre ela e Deus, Deus vai perdoar, mas precisa dela se humilhar. Pois somente o Senhor sabe se a pessoa cometeu o pecado para a morte ou não. Isso, logicamente. Quem assim afirma, põe-se no lugar de juiz. Porém, o Senhor Jesus Cristo foi por Deus construído juiz dos vivos e dos mortos. Quanto à disciplina da igreja, cabe ao ministério julgar. Disciplina na igreja, né? Cabe ao ministério julgar. Também tem uma parte aqui. Pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Disse o Senhor Jesus: na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens. E toda sorte de blasfêmia com que blasfemarem, qualquer porém que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Quando Deus vier julgar, for o dia do juízo final, aí será réu. Aí, mesmo assim, entre Deus e a pessoa, né? Que cada um, quando Jesus vier buscar o seu povo, vão ter que dar conta, vão ter que entregar suas obras para Deus, né? Que a pessoa fez, Deus vai pedir conta de tudo, irmão. Tintim por tintim. É o que está escrito aqui. Pois Simão mandou: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor Jesus. Então é nessa parte onde a gente fala, quando a pessoa erra, peca, e está doente, está enferma, está para partir. Aí o médico chega e fala assim: ó, ele não tem mais jeito não.
Só que a pessoa tá uma pendência com Deus, né? O que acontece? Deus toca no coração dos servos de Deus, os servos de Deus vão lá, unge a pessoa que está dizendo, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor levantará, e se houver cometido pecado, serão-lhe perdoados. Entendeu? Naquele exato momento. É o que eu falei. Vou voltar a falar de novo. Tem muitos que estão bem de saúde, estão correndo para lá e para cá, estão errando, estão pecando, estão blasfemando contra a obra de Deus, estão tacando pedra na igreja, falando de um servo, desrespeitando o ministério, e acha que com esse tipo de que ele vai ficar forçando a barra, que ele vai obter o perdão. Ele pode até, vamos supor, entrar na justiça alguma coisa, ganhar alguma coisa, mas ele vai ficar ali esquentando o banco. Porque se Deus não perdoar ele, o ministério pode até falar, testemunha aí, você ganhou na justiça, você entrou com a liminar, testemunha aí. A Irmandade vai ouvir, que ter ouvido ouve, né? Só que a pessoa vai ficar naquela, poxa, a Irmandade aceitou contra a vontade ou a vontade. Mas e aí, Deus? E eu com Deus? Porque a pessoa sabe. Porque a pessoa sabe quando ela errou perante Deus, ela sabe quando não errou, irmão. Não adianta a pessoa falar que não sabe, que é inocente, que ela sabe. Se ela não errou, ela vai bater o pé, não, eu não errei. Aí se ela não errou, melhor ainda. Que ela tem certeza que mesmo os homens criticando, virando a cara, Deus não vai, né? Deus, sendo misericordioso, já não vai deixar se perder, quanto mais a pessoa não errando, né, irmão? E isso aí, irmão, a oração da fé salvará o doente, o Senhor levantará, se houver cometido pecado, se-lhe-ão perdoado. Então, esse é um servo de Deus que me mandou, por certo, nosso irmão aí, conhecido, foi por causa de algum vídeo que eu coloquei aí sobre o perdão, né? Se eu não me engano, deve ter sido sobre aquilo do casal, se a irmã pecar e o marido perdoar, se ela voltar a morar com o marido, aí ela não perde. Se o irmão pecar, ele voltar com a mulher, ela não perde a liberdade, porque quem pecou foi ele, né? Aí fica entre ele e Deus, entendeu? Mas e no meu caso é o irmão. E a irmã, se a irmã pecar e o marido perdoar, se voltar com o irmão, aí não perde a liberdade também, né? Mas eu acho que é sobre essa parte do pecado que intriga muito esses irmãos que acabam errando, acaba, né, caindo no laço do passarinheiro e acaba nessa situação, e às vezes a pessoa fica tão assim atribulada por isso, né, que a pessoa fala, poxa, os dias estão abreviados, o dia de Deus abreviou, as coisas estão acontecendo de uma maneira em que, e se Jesus vier, vem sempre aquele negócio ali dentro da pessoa, e se Jesus vier hoje, o que será da minha alma, o que será de mim? Irmãos, quando a pessoa pensa dessa maneira, provavelmente ela pensa em arrependimento, ela está arrependida. Que se ela pensa em salvação, que ela quer salvar a alma, ela tem desejo de salvar a alma, está arrependida do que fez, aí fica até mais fácil, né? Se a pessoa pensa dessa maneira, Deus acaba aí perdoando essa pessoa, ou num leito de enfermidade, ou mesmo, às vezes acontece que a pessoa é perdoada ali, congregando junto, e Deus faz algum ministério. Não precisa nem também, mas os anciãos deixam aí anos e anos. Não, basta Deus, sei lá, com a promessa, um servo de Deus desse aí, e alguém está ali perto vendo, que vão ver que realmente, se Deus selou com a promessa, então alguma coisa de boa aquela pessoa tem. Ou então Deus mostra em revelação para o corpo ministerial. Né, irmão? É mais ou menos assim. Mas é que hoje em dia o povo está mais assim desconfiado nessa parte, né, irmãos? Eles não confiam, eles erram e não confiam mais no homem. Só que eles têm que saber uma coisa. Essa obra é de Deus. Graça maravilhosa, ainda há revelação. Ainda há homens que Deus mostra.
Ainda há homens dentro da conexão que Deus mostra tudo para eles. Pense nisso, irmão. Irmão, fique todo na santa paz de Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser, Ele há de querer. Fique com Deus. Deus abençoe o nosso irmão aí, de Praia Grande. Como eu disse, eu não vou falar o nome do irmão, para não expor o irmão, né? O irmão é bem conhecido em Praia Grande, para não expor o irmão. Deus abençoe e saudade do irmão aí quando nós fazíamos a visita. Fique com Deus. Até o próximo vídeo, se Ele quiser e Ele há de querer.